O Brasil tem sido um mercado extremamente complicado, Colômbia está complicada também, mas o Brasil muito complicado por causa do caso do Banco Master. Essa noite praticamente não dormi, já tem umas 2 noites que eu não durmo bem. Eu acordei, segundo a Priscila, eu acordei gritando. 2026 ninguém tá puro, né? Se não tá tomando, já tá tomando remédio para depressão ou para ansiedade, ou se não tá fazendo botox, ou você tá quebrado. Aí ela pegou e falou assim: você tem noção do que vocês fizeram? Aí eu falei: não, eu fiz o que eu tinha que fazer. Aí ela pegou: então eu vou te dar alguns números. Você entrou no mercado na pior crise dos últimos 100 anos. Pior que a de 2008? Pior que a de 2008. Segundo ponto: um americano médio demora entre 7 a 10 anos para ter o tamanho de vendas que você fez em um ano. Eu vou tentar bater na porta do escritório lá, porque o cara não me respondeu e-mail. Porque ele olha meu LinkedIn, o cara, estudou em Brasília. O cara vai virar pra mim assim: desculpa a palavra, pessoal, foda-se. Que dia que é hoje? Isso. É dia 9 hoje? Isso é pra vocês verem como é que é uma semana pré-lançamento de, eu acho que, pelo menos pra mim, é um dos maiores projetos da minha vida. E também pra Priscila, que tá sempre me apoiando, porque, cara, se os dois não estiverem alinhados, não adianta fazer nada, porque nunca nada vai dar certo. Então, hoje eu tenho 2 reuniões com 2 co-founders, um da parte do Banco Americano e outro da parte que vai fazer o off-ramp, né, que ele vai pegar o dinheiro aqui dos Estados Unidos e já distribuir na conta das pessoas no Brasil. As outras partes estão tudo ok, a gente está correndo para manter o prazo do dia 23 de abril. Pode ser que não saia como esperado por causa da parte de tech e de segurança, né? A gente não quer também, às vezes, apressar algo e depois ter uma falha e... Enfim, tenho colhido resultados excelentes. Eu vou para Boston também, que é onde tem uma das maiores comunidades brasileiras. Vou fazer parte lá de um grupo. Então, a partir desse grupo também eu acho que a gente pode acelerar o crescimento da plataforma, bater de frente com quem tem dominado já Boston lá. E hoje a principal reunião é com a parte do Banco Americano, porque quem resolveu o problema foi eu, não foram eles. Então, e como eu não tenho minha banking license ainda, eu vou ter que apertar eles para ter mais margem. Então, eu vou pressionar o que for possível para eles diminuírem os fees deles, as coisas todas, porque como eu resolvi o problema, mérito meu, e aí a gente tem que jogar esse jogo, infelizmente, e jogar duro, porque a gente é brasileiro e com brasileiro tá ligado que se precisar não vai rolar no chão, vai rolar no tatame para fazer o negócio acontecer. Então é isso, vai acompanhando aí que essa semana tá insana e vai ficar cada vez mais insano, pra tristeza da Priscila. Cada um tem o que merece. Vamos pra cima. A palavra que eu mais tenho ouvido essa semana é desacelera. A Priscila fala o tempo todo: desacelera, desacelera, você vai deixar os outros doidos e não sei o quê. E aí, assim, só que é um ponto em que acho que é bom para as pessoas entenderem, até para mim entender, porque, cara, nada é construído sozinho. Você sempre precisa de alguém, você sempre precisa de pessoas, e todas essas pessoas precisam ser valorizadas também. Que é igual ontem eu tenho esse ponto que eu sou sempre muito sincero com as pessoas. Eu não fico, tipo, meio que alisando, né? O pessoal me chama de autista até, coitado dos autistas. Mas o grande problema é que, na minha cabeça, eu tô só fazendo uma comunicação direta, sem rodeio, eu tô valorizando meu tempo e o tempo da pessoa, que eu virei ontem pra Cris, e eu peguei e falei: Cris, eu tô fazendo de tudo pra eu te estressar ao máximo, mas não ao ponto de pirraça, de tudo, é porque eu sei que eu posso tirar mais dela, que eu posso colocar mais sistema pra ela trabalhar de forma mais inteligente e atingir um resultado com o mesmo esforço que ela tá colocando hoje, até que eu possa ir escalando o comercial. Então, assim, a gente tá, cara, praticamente na semana aí pré-lançamento, a gente já tá testando tudo. A gente tem México, República Dominicana, Honduras, Colômbia, pronto, né? E isso é uma dor muito grande, porque, cara, como é que eu sou brasileiro e eu não tenho o Brasil pronto? Até tanto que eu falei com os caras, mas assim, o Brasil tem sido um mercado extremamente complicado, Colômbia tá complicado também, mas o Brasil muito complicado por causa do caso do Banco Master. Então tem muito banco para ser liquidado, que o pessoal já estava nessa problemática. Então a gente não tem um payout partner no Brasil, porque cara, existe esse problema aí com a liquidação dos bancos, e aí com as novas regulações do Banco Central, eles estão pedindo uma liquidez muito alta, o que impede até mesmo o startup de estar dentro do Brasil. Então, assim, cara, essa noite praticamente não dormi, já tem umas 2 noites que eu não durmo bem. Eu acordei, segundo a Priscila, eu acordei gritando, né?
mas nem eu lembro o que eu estava sonhando. Então em 2026 ninguém tá puro, né? Se não tá tomando Mounjaro, tá tomando remédio para depressão ou para ansiedade, ou tá tomando 5 doses de café antes do café da manhã para acordar, ou se não tá fazendo botox, ou você tá quebrado, né? Então, se você não tá tomando nada, você tá quebrado. Então, 2026 ninguém tá puro, mas é um desafio do caramba para montar isso, principalmente porque tem esse estigma do brasileiro vir para cá, simplesmente não, você vai trabalhar na construção, você vai trabalhar limpando casa. E aí eu escolhi um caminho diferente, porque eu vi que tinha oportunidade, sem um fundo, né, simplesmente me ajudando, é mais complicado. Logicamente eu não tenho a disponibilidade de dinheiro que os caras têm, só que isso é uma vantagem para mim, porque hoje eu sentei para negociar com a empresa e eles precisam de volume, e eu preciso de margem. Quando você precisa de volume, você aceita qualquer coisa. E porque ele quer só o volume, ele entrando, porque ele precisa justificar pro cara que investiu nele. Eu não preciso justificar para ninguém, eu preciso de margem. Então eu tenho o poder ali de negociar e ficar, cara, esgoelando o cara para ele me dar mais margem e para eu oferecer uma margem melhor para os brasileiros, para os mexicanos, porque é um mercado que, apesar de parecer que tá dominado, não tá. Hoje a gente tem os grandes, a Wise, 2,75% do mercado, isso não é nada. É um mercado que ainda está muito dissipado e que ninguém conseguiu dominar. Tem algum grande player que está com mais que a Wise ou não? Cara, vai depender de corredor para corredor, né? Então, mundialmente, se você pega, num geral, é a Wise hoje, né? Talvez a Revolut tenha passado eles nessa parte de câmbio, que eles cresceram muito, de forma muito agressiva, mas ainda não pegaram o mercado americano da forma que eles precisam pegar para eles realmente terem uma presença significativa aqui. Então, assim, hoje é o Wise e Remitly, só que aí você tem uns competidores, só que a galera tá enfiando taxa e isso acaba sendo muito desonesto. É uma das coisas que a gente vai usar até mesmo para crescer, porque, cara, vai ser transparente. É isso aqui que eu tô cobrando porque eu preciso me manter. Agora, não, o pessoal lá acaba colocando um monte de FII. Quando você faz a conta, a inversão, a taxa não é aquela que o cara tá te mostrando na tela. Então, é complicado. Então, tem bastante mercado, tem bastante ponto para você atacar e oferecer algo melhor. E 24/7, que é uma complicação que a gente já falou. Você mesmo, o Lucas, tá aqui. Às vezes já precisou pegar dinheiro emprestado no Brasil porque a Wise não te liberou um limite maior para você mandar. Numa sexta-feira? Acho que era no sábado, na verdade, coisa assim, mas enfim. Ah não, era na sexta. Era na sexta, mas já tinha passado das 5 lá no Brasil. No caso aqui ainda não. Mas, cara, por que tu resolveu, depois de ter aberto uma companhia de seguros, crescido no mercado de seguros, não chegado nem a 1% de market share ainda, dentro da tua área, que é só dentro de imigrante praticamente, renovar, aplicar e alavancar ainda mais para abrir outra coisa? Tem um ponto muito interessante que é a dor de todo mundo. Todo mundo que eu converso, todas as seguradoras, o carro tá no hurry aqui, acaba que tá ultrapassando muito. Eu vou deixar ele ultrapassar e colocar aqui no standard. A gente tá conversando e o carro tá dirigindo sozinho. Graças ao Elon Musk. Agradeço o tio Musk. O ponto é, tem uma dor, por que tem tanto provedor de serviço? Só para você ter ideia, hoje tem mais provedor de liquidez do que a próprias empresas de remittance. O que eu estou falando? Tem mais gente no meio para fazer aquele meio campo do que empresas fazendo aquela questão da face ali. Ou seja, tem menos Wise e Remitly do que bancos ali no meio fazendo. Por quê? Porque é muito complicado lidar com o cliente. E eu percebi que o meu custo, cada vez mais, por mais que eu trabalhe e seja mais eficiente, o meu custo de aquisição do cliente, principalmente na parte de seguro, só aumenta. E o que eu falei? Nativamente de qualquer negócio. Nativamente de qualquer negócio. Então, o ponto é, como é que eu faço para ter um custo que eu sei que vai crescer? Sempre. É muito difícil você voltar para trás, é igual você pegar e falar que a inflação vai diminuir, o país vai ter deflação, ele vai diminuir. Aí, como é que eu faço isso e consigo tirar o máximo proveito do mesmo cliente, aproveitando ali? Eu crio uma jornada, eu crio um ecossistema. E aí, quando a gente foi pesquisar, a gente viu que muita gente, ainda assim, tendo Wise Remitly no mercado, não tem uma pessoa, uma referência. É só uma marca. E marcas estão cada vez mais perdendo espaço no mercado. As marcas que não têm um fundador, alguém ali forte o tempo todo falando da marca, colocando a marca para fora.
Então, eu vi uma oportunidade nessa parte de remittance e aí quando eu coloquei o pé, eu vi a imensidão de coisa que a gente poderia fazer, que a gente poderia trazer para o mercado. Pô, um cartão, um Security Credit Card, que a gente chama, que é um cartão de crédito onde a pessoa deposita o dinheiro, ela tem aquele valor para gastar, mas nisso vai sendo reportado para a base de crédito. O que o imigrante mais sofre aqui quando ele chega? Crédito, porque ele não consegue nem alugar um apartamento. Ele não consegue nem ser aprovado numa taxa decente para comprar um carro. E ele paga uma taxa abusiva, vai com o pessoal. Então eu falei, cara, tem como a gente montar um ecossistema, pagar por uma aquisição de cliente e fazer o cross-sell na base. Tu basicamente olhou para o que o Thumbtack fez com o mercado de... Basicamente o mercado de construção e levou para dentro da área de financeira. Exato. Exatamente isso eu peguei e falei, cara, tem oportunidade aqui, tem um vácuo de mercado, tem empresa, mas não tem uma pessoa forte mesmo levando essa comunicação de forma direta, né? Então foi por isso que eu acabei fazendo. Eu falei, cara, eu pagar uma vez pelo cliente e conseguir oferecer mais serviços para ele, aumentando meu revenue. E logicamente tem todos os outros exemplos que cara, quando você olha e manda dinheiro, a gente que manda dinheiro pro Brasil, centavos às vezes importa, você está construindo teu patrimônio, você está construindo lá, fazendo o seu real estate portfolio, né, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, você está construindo a sua carteira de casas, de kitnets no Brasil, porque muita gente vem para cá para resolver sua vida no Brasil, e excelente. Então você vê a galera cobrando essas taxas e tendo mais margem, por que não baixar a margem? Virou uma máfia de posto de gasolina que tem no Brasil. Então eu vou ser o primeiro, se ninguém tentar contra a minha vida, eu vou ser o primeiro a baixar mesmo a taxa e fazer o mercado meio que dar uma balizada ali por baixo para brigar e brigar por eficiência. Então é meio que, cara, também pensando no quão bom eu posso ser para a minha comunidade. Porque apesar dos brasileiros terem essa questão de serem ruins de trabalharem juntos, né, daquela união como as outras comunidades têm, e se a gente fizer algo bom realmente, entregar para a comunidade, fazer diferente, fazer com que eles tenham mais valor no dinheiro suado deles. Então, cara, é um ganha-ganha para todos os lados. Para cima disso, como que alguém que saiu do interior de Brasília... Tá certo isso? Interior de Brasília? Vamos lá. Eu nasci em Brasília e fui morar na cidade satélite, né, que o pessoal chama. Uhum. Mas vamos colocar, nasceu... O cara que saiu do interior de Brasília começa a ter ambição para abrir essas coisas e brigar com o ICE. Loucura, né? Igual o pessoal fala, né? Você tá tomando Venvance. Não, cara, a questão é que eu tinha uma visão quando eu tava no Brasil. E por isso que eu falo, cara, se você tem a oportunidade, cara, viaja, vai pra China, vai pro Japão, vai pros Estados Unidos. Tem uma reunião de negócio, faz alguma coisa. Então, assim, eu tava lá, eu tinha uma visão na indústria de seguros. E aí, quando eu peguei e vi o tamanho dos Estados Unidos, eu falei, cara, peraí, vamos só PIB por PIB. 15 vezes maior praticamente do que o Brasil. Eu falei, cacete, é muita coisa. Aí eu peguei e fui ver a minha indústria. A minha indústria, 2,5 vezes maior do que o PIB do Brasil. Só a indústria que eu trabalho hoje é 2,5 vezes maior do que o PIB do Brasil. Eu falei, tem mercado aqui. Então a ambição não foi lá do início eu falar pra você, cara, não, vou construir isso, eu nasci com isso. Não, mano, mentira. Quem te fala isso é mentira. Você vai descobrindo muito no caminho. Então eu fui tendo reunião, fui puxando daqui, puxando dali. Quando eu fui ver, eu falei, cara, tem toda uma gama aqui, tem uma oportunidade gigantesca aqui e que ninguém tá, talvez, trabalhando da forma que eu tô trabalhando. Então foi uma questão de você tá no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E é aquela questão, eu tava em movimento. Então o negócio meio que me alcançou e eu falei, cara, dá pra fazer e assim, o máximo que eu vou fazer é perder dinheiro. E dinheiro a gente recupera. E tem algum milestone, né, que a galera fala no meio do processo que você consegue falar assim, não, nesse momento aqui eu tive uma expansão, nesse momento aqui eu tive uma conquista que me fez olhar para as coisas de uma forma diferente, alguma coisa do gênero? Teve, mas não foi eu reconhecendo, foi uma americana. Porque quando a gente fechou o primeiro ano de operação e seguro comercial, não, a gente fechou tanto. Primeiro ano, 1,6 milhões de dólares. Aí ela pegou e falou assim, você tem noção do que vocês fizeram? Aí eu falei, não, eu fiz o que eu tinha que fazer. Aí ela pegou, então vou te dar alguns números.
você entrou no mercado na pior crise dos últimos 100 anos. Pior que a de 2008? Pior que a de 2008. A crise do Covid foi exatamente pior do que, cara, a de 2008 para os mercados de seguros. Segundo ponto. Um americano médio demora entre 7 a 10 anos para ter o tamanho de vendas que você fez em um ano. E aí eu falei, não, peraí, tá errado. Falei, se eu conseguir fazer isso sem ter domínio, sem ter ido para Harvard, sem ter ido para aquele, sem ter dinheiro de VC, sem ter isso, aquilo, falei, tem coisa aí no mercado, dá para fazer mais. E aí a gente foi praticamente dobrando todo ano. Então, assim, essa virada de chave foi, pô, se o americano demora de 7 a 10 anos, eu fiz em um ano, o que mais que eu não posso fazer nos próximos 3, nos próximos 5, 10 anos? Então isso meio que me deu um trigger que falou, pô, eu não sou inferior a um cara que foi para Harvard. O cara que foi para Harvard, ele tem muito mais contato que eu, ele vai ser muito mais rápido. Mas não significa que ele é mais inteligente que você. Mas é porque ele está num ambiente mais certo do que o seu. Que é um pouco do que a gente conversou há um tempo atrás sobre isso, né? Quando eu passei em Stanford, eu olhei exatamente isso. Não era que tem um potencial maior ali, não. É porque as pessoas que estão ali o tempo inteiro e como é formada aquela, abre aspas, máfia de network ali dentro, né? O cara já começa a vida tendo contato com gente que a gente morre para chegar lá. Exato. Adianta 90% do caminho. Eu vou dar um exemplo. Agora a gente tá indo lá pra Seattle. Eu vou tentar bater na porta do escritório lá, porque o cara não me respondeu e-mail. Porque ele olha meu LinkedIn, o cara, porra, estudou em Brasília. O cara vai virar pra mim assim, desculpa a palavra, pessoal, foda-se. Cara, mas agora se é um cara de Stanford, já tem uma conexão com outra pessoa que abre a porta e pô, telefone. E aí é isso que as faculdades hoje em dia, o pessoal, cara, você tem que fazer faculdade. E de preferência faça uma faculdade boa, porque lá não é sobre o que você vai aprender lá, é sobre com quem você vai conviver lá. E isso muda toda a trajetória, acelera muito e abre muita porta. Então, assim, é algo que a gente precisa realmente fazer e investir tempo. Dia finalizado com muito sucesso, uma semana boa de vendas, todos na empresa, acho que muita coisa encaminhou. Eu acho que eu nunca tive uma semana tão estressante na minha vida. Mas acho que faz parte, né? Foi o que eu escolhi. Que prazer é poder viver, né, o estresse que você mesmo escolheu. Antes, o estresse que você não escolhe, né? Exato. Então, agora, tirar um tempinho ali, vamos... A Priscila vai comer sushi, eu vou comer provavelmente um ramen, que se você não comeu, coma. E uma das coisas que eu tava pensando, fiquei refletindo, foi que, na maioria das vezes, você acredita menos em você, muito menos em você, vou até virar para mim aqui, do que os outros. Porque, cara, eu já tenho a história, eu já falei para vocês, tá aí no vídeo de snowboard, como eu consegui para conquistar, né, as seguradoras, e eu sem querer, sem a intenção, porque eu internalizei isso, acabei fazendo isso novamente e conquistando várias pessoas ali, porque eu falei, cara, agora eu vou fazer acontecer, independente do que vier. E eu fiz, e aí a gente está fazendo, estamos aí com boas oportunidades, com muita margem. A gente está vindo para fazer barulho mesmo no mercado, para dar uma balançada nesse mercado. Então, vamos para cima, acredite em você, independente de onde você veio, independente do país, da sua escolaridade, cara. Eu nasci, né, em Brasília, mas fui criado num lugar que até hoje não tem saneamento básico. Então, se eu fiz, você também pode fazer. É uma questão, logicamente, de fé. Então, acredite em Deus, coloque os teus planos nas mãos de Deus, que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Keep pushing e vamos pra cima. E daqui a pouco eu mostro pra vocês um pouquinho aí do sushi. Quem sabe eu não tomo um ramen como um sushi. Vamos ver.